Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Grande a nossa alegria em nos reunir como povo de Deus, como igreja presbiteriana independente do Brasil. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 78, para que possamos assim proceder à leitura. Em reverência à palavra, mais uma vez, coloquemos-nos em pé. Veremos os 8 primeiros versos do Salmo 78, que nos diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, ele instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meu querido irmão presbiteriano independente, minha cara irmã presbiteriana independente, queridos colegas do ministério e simpáticos presentes, grande a minha alegria nesta noite tão especial em que celebramos os 107 anos de nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É de fato uma grande alegria vermos uma parte desta igreja reunida, e isso me faz lembrar do grande evento do centenário, em que tivemos no ginásio de Ibirapuera cerca de 15 mil irmãos de todo o Brasil para aquela grandiosa, belíssima, grandiloquente festa que foi a festa do centenário. Se Deus permitir que eu chegue aos 80, aos 90 anos, direi aos meus netos e aos meus bisnetos: eu presenciei aquela festa, eu estive lá, no centenário da nossa igreja. Se Deus permitir, eu terei esta gratidão, esta alegria de dizer isso aos meus netos: eu estive lá. Lembro-me de todo o trabalho que tivemos antes, durante e depois daquele evento. Os detalhes, os preparativos para aquela grande ceia que tivemos no ginásio de Ibirapuera, aquela mesa tão significativa em formato de uma cruz celta que ficou guardada em nossa memória daqueles que estiveram presentes naquela noite, os ensaios, enfim, tudo isso está muito claro na minha memória ainda hoje. O fato é que sempre nos alegramos em celebrar o 31 de julho. No entanto, essa data tem sido paulatina e gradativamente sendo esquecida muitas vezes pela igreja. Já não se há mais tanta ênfase, tanto vigor em aguardar o 31 de julho como era no passado, uma data esperada ansiosamente um semestre, e sabe
sim, 31 de julho, uma festa completamente especial. Mas hoje, infelizmente, há quem não compreenda isso, e talvez por desinformação, por desconhecimento da belíssima história que tem a nossa igreja, muitos não mais têm tanta ênfase e tanto carinho por esta data tão especial. Mas nós precisamos, de fato, celebrar o 31 de julho. E eu quero propor uma pergunta nesta noite, que nos será como roteiro, como um norte. E por quê? Por que devemos celebrar o 31 de julho? É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, de meditar com os irmãos e irmãs nessa noite. Por que razão devemos celebrar, festejar o 31 de julho? Em primeiro lugar, precisamos festejar o 31 de julho porque ele reflete a nossa história. Talvez não haja na história das culturas humanas povo que valorize a sua história mais do que o povo judeu. Para esse povo, história não é uma ciência, não era uma ciência, e sim uma questão de sobrevivência. Hoje a história é uma cadeira das faculdades, mas para o povo judeu não era assim. Cada geração deveria saber a fundo a sua história a fim de manter a sua própria identidade. O povo judeu não estava preocupado com a dialética da história. Não estava o povo judeu preocupado em saber se a sua história era tese, síntese ou antítese de um fato social. Coisa tão nobre hoje que se pensa. Não havia nada a esse respeito naquele povo. Estavam preocupados apenas e tão somente em manter perpetuada a sua história. Só isso. Apenas isso. Pois dessa consciência, dessa compreensão clara na mente de seus filhos, dependia o seu futuro e o futuro da nação. Da compreensão dos seus filhos a respeito da sua própria história e da sua própria identidade. É nesse sentido, queridos irmãos, que precisamos celebrar o 31 de julho. É por esta ótica que precisamos celebrar o 31 de julho, porque ele reflete a nossa própria história. E a nossa história é bela demais para ser deixada de lado. A nossa história é feita de muito trabalho e lágrimas de nossos antepassados, e isso não pode ficar perdido nos umbrais da história, jamais. Isso deve estar vivo no nosso coração, na nossa memória, na nossa mente. Precisamos, queridos, saber quem somos, e mais que isso, mais que saber quem somos, ensinar os nossos filhos a compreender quem são também. Eu fico profundamente triste enquanto pastor, quando às vezes vejo um presbiteriano independente não conhecendo a sua história. Eu fico profundamente triste em, às vezes, me deparar com irmãos que estão há tanto tempo na igreja e não sabem ao menos quem foi Eduardo Carlos Pereira, o mais ilustre, o mais famoso dos fundadores de nossa igreja. Ou pior, não sabem de fato o que aconteceu na célebre noite de 31 de julho de 1903. É triste, muitas vezes, verificar isso. Precisamos celebrar os 107 anos de nossa igreja pelo simples fato de que não é para